No vasto mundo do design, nem todos podem ser o próximo Leonardo da Vinci. Na verdade, alguns projetos podem deixá-lo imaginando quem os aprovou, com protótipos de aparência estranha e conceitos inusitados, levando alguns projetos a uma morte prematura. Com isso, vamos dar uma olhada em alguns dos erros de design mais feios já cometidos. Erros múltiplas. Quando a montadora Fiat apresentou o Multipla pela primeira vez em 1999, o formato ímpar do modelo recebeu muita atenção, mas não pelos motivos certos. O design inovador do Multipla tornou a direção fácil e permitiu que 6 pessoas coubessem dentro, mas enquanto alguns adoraram, outros riram dele. Jeremy Clarkson, o outrora grande mestre do Top Gear, resumiu o design de forma bastante astuta que, apesar de toda a sua inteligência, o Multipla era realmente feio. E em 2014, os leitores do site CarThrottle.com votaram nele como o carro mais feio de todos os tempos. O projeto polêmico acabou custando vendas, vendendo menos de 50 mil unidades por ano na Europa, enquanto modelos concorrentes como o Vauxhall Zafira venderam mais de 4 vezes esse valor. Que fiasco horrível! O raio mortal do arranha-céu. Destacando-se do horizonte de Londres como um polegar dolorido e protuberante, esse arranha-céu é conhecido como walkie-talkie. A estrutura de 37 andares ganhou o prêmio Carbuncle Cup da Grã-Bretanha em 2015 por pior projeto de construção, e não apenas porque parecia um pedaço de manteiga derretendo. As propriedades reflexivas desse arranha-céu direcionaram a luz do sol para a rua abaixo, com tal intensidade que derreteu partes de carros estacionados e assentos de bicicletas. Feio, difícil de ignorar e perigoso. A trindade do mau design. Tortocóptero. O Boeing Vertol modelo 235 foi um projeto de helicóptero inscrito na competição US Advanced Attack Helicopter de 1973. O design anormalmente assimétrico incluía uma fuselagem recuada em uma das metades da aeronave, posicionando o artilheiro para a frente, mas compensando o piloto. Sem surpresa, o design do 235 perdeu a competição, mas apenas porque foi descoberto que o motor funcionava muito quente enquanto estava ativo. De alguma forma, porém, não acho que essa seja a única razão pela qual essa máquina não ganhou nenhum prêmio. Uniformes da vergonha alheia. Em 2014, a equipe colombiana de ciclismo feminino estreou seus novos uniformes de ciclismo e rapidamente se tornou o tópico viral na internet. O novo design tinha um painel semelhante à cor de pele delas, que se estendia da barriga até as coxas, fazendo com que suas metades inferiores parecessem à mostra. Embora o Sindicato do Ciclismo tenha considerado o projeto como inaceitável por qualquer padrão de decência, a membro da equipe Angie Rojas avançou em sua defesa. Ela afirmou que ajudou a projetá-lo e, como mulher, tinha orgulho de usá-lo. Como resultado, a equipe manteve o design pelo resto do ano. Acredito que isso seja o que eles chamam de declaração de moda. Houston, temos um problema. Embora a NASA tenha sido responsável por alguns projetos de voo incríveis ao longo dos anos, ela também produziu essa aeronave de formato estranho em 2001, conhecida como protótipo Helios. Essa asa dirigida remotamente com uma extensão de 75 metros já estabeleceu um recorde de altitude movida à energia solar de 15.390 metros. Mas suas conquistas não podiam mudar o fato de que parecia uma faixa de pavimento com hélices presas a ela, e também tinha alguns problemas estruturais. Em 2003, caiu no Oceano Pacífico, depois que a turbulência se tornou difícil de controlar, forçando-o fora de forma e fora de controle. Mesmo que o tenham batizado de Hélios, em homenagem ao deus grego do sol, ele acabou se parecendo mais com Ícaro, se espatifando no mar. Macintosh mal feito. A Apple Macintosh TV de 1993 parece ter mais em comum com um bloco de concreto do que com seus sucessores de computador ostentosos. Esta tecnologia em bloco foi a primeira tentativa da Apple de criar um computador com recursos de TV integrados. Na época do lançamento, o custo final dessa unidade absoluta era de $2.099. Isso é mais de 3.700 hoje em dia, ajustado pela inflação. A Apple acabou fazendo apenas 10 mil unidades antes de cancelar o produto com vendas ruins 4 meses após o lançamento. Parecia que se o design feio não fosse suficiente para afastar os compradores, o preço definitivamente era. Macintosh está mais para Mac lixo. Ego da Bentley. Em 2008, a marca de estilo de vida Ego fez parceria com os fabricantes de automóveis Bentley Motors para produzir um dos laptops mais caros do mundo. Para justificar o preço de $20 mil, eles transformaram o laptop em uma caixa de couro costurada à mão com molduras feitas de ouro branco. E enquanto aqueles 20 mil compraram para você um exterior meio extravagante, as especificações internas eram simplesmente uma enganação. Ele tinha apenas 2 GB de RAM, uma tela de 12 polegadas e um disco rígido de 160 GB. Acabou sendo devidamente rotulado como um peso de papel caro, e feio também.
Biblioteca em manutenção. A Biblioteca Nacional de Kosovo foi projetada com a esperança de representar uma mistura dos estilos bizantino e islâmico clássicos. Mas, infelizmente, depois que a visão do arquiteto Andrija Muntjaković foi apresentada em 1986, ela acabou parecendo mais uma prisão do que um local de aprendizagem, ao combinar uma série de elementos de design que deveriam funcionar por conta própria, como cúpulas brancas e intrincadas estruturas de aço. Surgiu um acidente de conceitos. Amplamente considerado como um dos edifícios mais feios do mundo, é relatado que no dia da inauguração na biblioteca, os curiosos pensaram que o trabalho em metal parecido com uma rede era um andaime. Quando a peça final parece que ainda está em construção, deve ser hora de repensar o seu design. Erros em motos. Normalmente, as motocicletas são projetadas para parecer legais, a menos que sejam as Geohammer J1, colocando a função antes da forma. Essa bicicleta elétrica foi a primeira do seu tipo, ao atingir um alcance de 199 km, com o sacrifício de parecer uma monstruosidade total. Seus espelhos retrovisores maciçamente protuberantes foram comprados online, francamente com bastante precisão, aos olhos de caracóis ou lesmas. Além disso, aquele corpo enorme contribuindo para o peso de 158 kg da bicicleta também a torna muito lenta. Pelo menos isso dá às pessoas muito tempo para olhar enquanto ela passa. Tudo o que precisa agora é um rastro de gosma deixado para trás. Robô Sinistra. Sofia, a robô, projetada pela Hanson Robotics, é um robô de inteligência artificial avançado, semelhante ao humano com um rosto infeliz. Mesmo que seu poder de processamento seja composto de tecnologia de ponta, as tentativas de seus designers de fazê-la expressar emoções acabaram empurrando ela para o efeito de Vale da Estranheza. Esse fenômeno é onde as criações vagamente humanoides se tornam mais assustadoras quanto mais parecem reais, abaixo de um certo nível. E sendo honesto, parece que Sofia pode ter caído do penhasco da estranheza. O elefante é a sala. Em 2018, o Architectural Digest nomeou o Elephant Building de Bangkok, Tailândia, um dos mais feios do mundo, e é muito difícil discordar. Embora os elefantes representem uma grande parte da cultura e do simbolismo tailandês, essa homenagem de 102 metros parece um pouco minimalista demais. É quase como se tivesse sido feito de Lego. Construído em 1997, foi criticado por não ultrapassar os limites da arquitetura tailandesa, que são comparativamente incríveis. Dizem que os elefantes nunca esquecem, mas acho que preferem esquecer disso. Pior site do mundo. Esse site pode ser o rei de todos os designs online terríveis. Linkscars.com é uma empresa de aluguel de automóveis com sede no Reino Unido, de propriedade do não convencional Link Valentin. Ao contrário da maioria dos designs modernos de sites, essa página inicial é uma enxurrada total de cores e informações. As agências da web em todo o mundo o chamam de feio e não amigável, e simplesmente terrível, o que deve explicar por que esse estilo indutor de dor de cabeça não foi adotado por outras locadoras maiores. Alguém mais sentindo uma enxaqueca chegando? Erro de julgamento de Mercedes. Em 2018, a Mercedes revelou sua série de carros conceito elétricos, Urbanetic, com capacidade de direção autônoma, mas foi criticado por sua aparência bizarra. O design modular significa que a carroceria pode ser trocada, dependendo da finalidade do veículo. Embora seja uma ideia inovadora, mudar para um carro que parece um capacete de bicicleta raivoso para uma van que parece uma torradeira não está ajudando as chances do projeto. Por enquanto, o Urbanetic está na pilha de apenas conceito. Mega iate enlouquecedor. Se você tem medo de buracos compactados, conhecido como tripofobia, sugiro que desvie o olhar agora. Este é o Voronoi, um mega iate conceitual com um padrão estranho e ligeiramente indutor de pesadelo cobrindo seu casco. Projetado em 2011, a estrutura em favo de mel do iate encapsula a totalidade dos convésios superiores. Consiste em uma série de formas geométricas calculadas usando um princípio desenvolvido pelo matemático Gregory Voronoi, o homônimo do iate, para criar estruturas fortes e robustas, removendo o espaço sólido desnecessário. Apesar de todos os luxos que o navio inclui, como banheiras de hidromassagem e campos de golfe, basta olhar para fora para deixar você mareado. O ônibus escolar alienígena. Embora a maioria das aeronaves furtivas sejam projetadas para evitar a detecção, um projeto do início dos anos 80 aparentemente perdeu esse memorando. Este é o experimental Northrop Tacit Blue. Embora abrigasse algumas das tecnologias furtivas mais incríveis de seu tempo, sua forma destacada lhe rendeu apelidos como a baleia e ônibus escolar alienígena. Os pilotos de teste da Força Aérea deram a ele um apelido ainda menos lisonjeiro, DMI, que nesse caso significa desgraçado muito instável, já que seu design não aerodinâmico causou incontáveis acidentes em testes de simulador. Com isso em mente, não é preciso ser um cientista de foguetes para descobrir por que a produção dessa aeronave achatada foi interrompida em 1985.
Protótipos da Lego. Bonecos da Lego são alguns dos brinquedos mais conhecidos em todo o mundo, mas eles não começaram como os pequenos modelos de plástico que você conhece e ama. Quando foram desenvolvidos pela primeira vez, em meados da década de 1970, pareciam blocos de queijo, sem seus pequenos traços faciais icônicos, ou sabe, os braços. Eu simplesmente não confio neles. Felizmente, a Lego também percebeu quão perturbadores eram esses carinhas cúbicos e os desenvolveu nas minifiguras finais, mais amigáveis, lançadas em 1978. Embora eu não saiba o que dói mais, pisar em um Lego ou olhar para seus protótipos. Sonic assustador. Em abril de 2019, o mundo teve um vislumbre do novo filme Sonic, o Ouriço, da Paramount Pictures, baseado na amada série de videogame. No entanto, os designers transformaram o personagem de desenho animado em uma criatura irreconhecivelmente alienígena, que parecia ser metade Jürgen Klopp, metade ouriço. Quer dizer, com dentes angustiosamente humanoides como esse, como o design foi considerável amigável para a família, era um mundo à parte da criatura de olhos gigantes e botas vermelhas que os fãs conheciam e amavam, e eles deixaram claro para a Paramount. 2 dias depois do lançamento dos trailers, ele acumulou centenas de milhares de descurtidas no YouTube, enquanto o Twitter explodiu com críticas ao design desviante de Sonic. A reação foi tão forte que apenas um mês depois, o diretor Jeff Fowler prometeu mudar o design de Sonic antes do filme ser lançado. E em novembro de 2019, a reforma super rápida estava completa. Os designers ajustaram suas características para parecerem menos com um pesadelo antropomórfico, e mais como uma versão peluda do desenho animado que o público adora. Isso que é solução hipersônica. Ponte maldita. Você pode imprimir em 3D praticamente qualquer coisa hoje em dia, mas só porque você pode nem sempre significa que você deve, como comprovado pelo que é justo chamar de a criação impressa em 3D mais feia do mundo. Em 2016, essa passarela de pedestres instalada no Parque Castilla-La Mancha, na Espanha, foi a primeira do tipo a ser impressa em 3D, e não dá para perceber. Feito de cimento micro-reforçado e construído em torno de um design computacional, ele foi criado para ser uma maravilha da tecnologia moderna, mas a realidade era simplesmente horrível. Os tamanhos e formas bizarramente inconsistentes das vigas de suporte fazem com que pareça eternamente pegajoso, quase como se o Homem-Aranha decidisse dar uma mão durante a construção. Seria esse o futuro da arquitetura? Copo do amor. Algumas pessoas realmente amam seu café da manhã, mas o designer Jang Woo-seok levou seus sentimentos longe demais ao criar essas monstruosidades para tampas de café. Chamadas de Leve um Beijo com Você, essas tampas de café para levar têm um conjunto perfeitamente formado de lábios humanos moldados na parte superior. Então parece que você está recebendo um beijo quente e cafeinado a cada gole. Trocar fluidos nunca pareceu tão assustador. Felizmente, o design desviante nunca decolou, e o perfil do Instagram associado a Leve um Beijo com Você ficou silencioso. Acho que isso significa que seus lábios estão selados. Mouse enlouquecedor. À primeira vista, essa coleção caótica de strass pode parecer uma pequenina bola de discoteca, mas na verdade é um mouse de computador. Projetado em 2007 pela Solid Alliance do Japão, o Choi Kawadeco Mouse chegou ao mercado com total desprezo de seus críticos e clientes. Embora seu nome seja traduzido aproximadamente como um pouco fofo, ninguém viu nada de fofo nele. O aspecto extravagante do desenho tornava ele desagradável, e a forma estranha incrustada de diamantes ásperos significava que era doloroso de usar. Foi um fracasso em todas as frentes, incluindo o custo, já que esse punhado de fragmentos de tecnologia e joias falsas custaria cerca de $131 na época. Se esse é o preço para ser um pouco fofo, acho que vou continuar feio mesmo. Capacetes horríveis. Enquanto a maioria dos capacetes de bicicleta simplesmente protegem sua cabeça, os projetados pelo Dio John Muller em 2015 foram feitos para se parecer com a sua cabeça também. O criador de Dubai conseguiu esse design hiperrealista e hiper inquietante, usando fotografias de cabeças raspadas para criar uma aparência 3D. Assim, usando 3 imagens diferentes de cabeças raspadas, nasceram esses 4 modelos de terror de corpo limítrofe. Seu aspecto carnudo certamente chamaria atenção na estrada, mas sem nenhum movimento de Muller desde 2015, é improvável que esses designs de conceito ganhem vida. Portanto, más notícias para todos os motociclistas que desejam parecer carecas, mas boas notícias para todos os outros usuários da estrada. Óculos magnéticos. Os óculos minimalistas estavam na moda na década de 2000, mas a empresa Pierced Glasses levou a tendência a um outro nível, como você pode ver claramente. Por mais doloroso que pareça, o processo para inserir essas molduras esquisitas foi simples. Tudo o que você precisava fazer era enfiar uma barra magnética na ponte do nariz, colocar ímãs nas lentes escolhidas e voilá, óculos sem moldura. Felizmente, essa tendência nunca decolou, vendo como as lentes de contato já existiam e eram comparativamente mais fáceis para os olhos.
Afinador de face excêntrico. Usando essa bizarra invenção japonesa, você pode literalmente dar um beijo de adeus nas suas características faciais flácidas. A boquilha de exercício para rosto esguio é um molde de silicone de um par absurdo de lábios que tem uma inserção que se encaixa entre os seus próprios lábios e dentes. Uma vez no lugar e você perdeu toda a capacidade de falar qualquer palavra. You're kidding me. Oh my God. Hold on, I gotta look at that. Você morde por 3 minutos para enrijecer os músculos da face. Embora não seja exatamente claro se realmente funciona ou não, parece incrivelmente doloroso e constrangedor de usar, como uma espécie de boneca inflável com aneurisma. Eu sei que eles dizem que beleza dói, mas isso tem que doer na alma também? A napa do Falcão. Mesmo que essa aeronave bastante feia pareça um cachorro que acabou de comer uma abelha, seu nariz de palhaço gigante não é um erro. Este é um Boeing 707, equipado com um sistema de radar EL-M2075, também conhecido como Falcão. Ele foi usado para vigilância e coleta de inteligência na década de 90, com a protuberância de seu nariz cone escondendo uma antena de radar, que se parece com isso. Você pode estar se perguntando por que eles optaram por colocá-lo na frente do avião? Bem, como você pode ver, também existem painéis dessas matrizes em ambos os lados da fuselagem, bem como sob a cauda, dando ao sistema de radar uma visão completa de 360 graus. Porém, por mais funcional que possa ser, esse avião parece que tomou várias pancadas quando caiu da árvore da feiura. O avião Frankenstein. Apesar de parecer que está prestes a explodir, o Aerospace Line Super Guppy é um avião incrível. Abrindo pela frente, ele pode carregar uma carga útil de 7,6 metros de altura e 7,6 de largura e 33,9 metros de comprimento, o tornando uma espécie de armazém voador. Em 1962, os controladores de tráfego aéreo duvidavam tanto de que uma variante anterior decolaria para seu primeiro voo que tinha um serviço de emergência em alerta máximo. Felizmente, porém, ele decolou bem, sem restrições por sua figura de jamanta. No entanto, apenas 5 desses monstros foram construídos, o que significa que as peças de reposição precisam ser recuperadas de outras aeronaves grandes. Devido a esse problema imprevisto, atualizá-los ao longo dos anos lhes deu o apelido de avião Frankenstein, tornando eles verdadeiros monstros do céu. Feiura em dobro. Em 2006, a Feira de Invenções de Seul trouxe essa tentativa hilária de reinventar o telefone celular para a vanguarda dos designs feios. Esse é um telefone com tela LCD dupla, que foi originalmente criado para ajudar a melhorar as experiências de navegação na internet, antes que existissem aparelhos como o iPhone. Enquanto o design em si estava se movendo na direção certa de dar aos usuários uma tela maior, o protótipo de aparência espalhafatosa e inconveniente, sem surpresa, nunca chegou ao mercado. Escultura sinistra. Muitos designs podem ser involuntariamente feios, mas é difícil ver como essa escultura super assustadora foi encomendada. O artista neozelandês Ronnie Van Hout desenhou a escultura, chamada Kwasi, escaneando sua mão e rosto e moldando eles em aço, poliestireno e resina. A escultura de 5 metros foi colocada no topo de Wellington City Gallery, na Nova Zelândia, em 2019, como um feio mestre alienígena. E o público não ficou exatamente satisfeito, com descrições que vão de meio assustador a um sonho febril de pesadelo. Essa peça é um tapa na cara do bom gosto. Terror laranja. Este pequeno carro pode ter sido chamado de Bond Bug, mas não tinha nada a ver com 007. Na verdade, nem era um carro totalmente desenvolvido. Construído em 1970, esse bug de 3 rodas em forma de barbatana de tubarão poderia ser dirigido como uma carteira de motocicleta e estava disponível principalmente em laranja brilhante. Mesmo que seu designer Tom Caron pretendesse que fosse um carro divertido, ele teve uma produção compreensivelmente curta de 1970 a 74. De todas as coisas estranhas que surgiram nos anos 70, esse aí supera até as bocas de sino. A panqueca voadora. Durante a Segunda Guerra Mundial, um experimento bizarro tentando alcançar a decolagem quase vertical terminou no projeto hilário do Void V173, também conhecido como a panqueca voadora. A posição inclinada do corpo em forma de disco de aeronave acomodou as gigantescas hélices de 5 metros de diâmetro, o que significa que ela poderia decolar quase verticalmente em uma pista curta. Apesar de impressionar a Marinha, o programa foi cancelado em 1947, após o desenvolvimento do motor a jato. Como você pode esperar, a panqueca voadora era muito mais lenta que um jato comum e muito menos intimidante, a menos que o inimigo tivesse medo de café da manhã. E aí, qual desses erros de design você achou o mais feio de todos? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!